está fazendo essa investigação sobre Danton Jobim e a importância dele para a teoria de jornalismo no Brasil, já que ele foi o primeiro teórico a sair mesmo do Brasil, produzir em língua inglesa sobre teoria de jornalismo. Então nós gostaríamos de ter do senhor uma avaliação da importância do Diário Carioca nos anos 50 e tanto a formatação do diário e a estruturação do LID, qual a avaliação que o senhor faz para o jornalismo que nós temos hoje? Bom, inicialmente queria rapidamente falar sobre o Diário Carioca. Sim. Queria dizer sobre dois aspectos. Pela importância política que tinha o Diário Carioca. Essa importância política ela vem anterior a 1950. Pra você ter uma ideia, depois que o Vargas tomou o poder em 1930, o primeiro jornal a ser empastelado foi o Diário Carioca. Por quê? Porque eles apoiaram o governo, a Revolução de 30 a princípio, mas depois começaram a achar que o governo provisório estava se estendendo muito e começaram críticas contra o governo e o Diário Carioca foi empastelado, né? Aliás, uma coisa curiosíssima é que quando a tropa do exército entrou no Diário Carioca, eles tinham dado um tempo para todos os jornalistas fugirem e todos os gráficos fugirem também. Alguns jornalistas ficaram e alguns gráficos ficaram resistindo lá dentro. Bom, esses foram violentamente espancados pelo exército e os militares chegaram com machados e com marretes, quebraram o jornal inteiro, não deixaram pedra sobre pedra, nada de pé. E mais, uma coisa muito emblemática da força que tinha o jornal. Eles pegaram a cadeira do chefe de redação e deram um tiro na cadeira. Tá? Para dizer o seguinte, olha, o próximo vai ser você. Então eu acho que lá para frente o Diário Carioca foi tomando uma importância muito grande na condução do que aconteceu politicamente no país. Que foi o Estado Novo, depois foi a redemocratização, depois foi a volta do Getúlio Vargas em 1950, já era muito grande, e já mobilizava uma boa parte da opinião pública no Rio e fora do Rio de Janeiro. Então acho que essa importância política extraordinária que teve o Diário Carioca. Eu não vou fazer comentários se para o bem ou para o mal, não é esse o caso. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, eu acho que quanto à questão da inovação, feita pelo Danton, eu acho que aí nós tivemos uma influência forte nesse período que o Danton viveu fora do Brasil e trouxe algumas técnicas do jornalismo americano para serem aplicadas no jornalismo brasileiro. Entre elas, a técnica do lead. Tá? Ou seja, até então, você começava a contar uma história, para você saber a história, você tinha que chegar no fim da matéria, senão você não sabia. No momento que você criou o lead, você praticamente subverteu a ordem do texto jornalístico, ou seja, você me dizia o que tinha acontecido e depois eu explicava por que aquilo aconteceu. O lead era, a própria palavra diz, o condutor, ou seja, aquilo que sou capaz de adquirir a confiança do leitor, o desejo do leitor de continuar lendo o meu texto. Não só porque é um texto bem feito, bem apurado, mas porque ele é um texto estruturado de uma maneira diferente. Então eu acho que isso foi uma contribuição realmente extraordinária dada por ele. E a outra questão é quanto você lembrou do manual de redação. Eu acho que foi o primeiro do Brasil, salvo engano. Eu não me lembro de nenhum. Nem o Jornal do Brasil tinha manual de redação e o Diário Carioca já tinha um manual de redação. Isso. Porque o manual de redação, inclusive, o Danton era um cidadão comprometido com a democracia e comprometido com a liberdade de imprensa, comprometido com a pluralidade. Esse manual, ao contrário do que você poderia imaginar, o manual de redação, vocês vão ter que fazer exatamente o que está escrito aqui. Não, ele deixava muita abertura e dava oportunidade, dentro daquela linha de ação, do jornalista desenvolver a sua própria credibilidade, o seu próprio desejo de escrever aquelas coisas. Então eu acho que por aí a importância dele no jornalismo também é importante, como outros, mas obviamente depois ele seguiu carreira política e ganhou contornos nacionais. Sim. Só para concluir, qual a importância que o senhor observa como professor e como jornalista também da atuação de Danton Jobim no cenário científico? Eu acho que no caso específico, ele é um divisor de águas, entendeu? Ele é um divisor de águas. Eu acho que existia uma realidade antes dele e uma realidade depois que ele ajudou a construir. Foi um dos pilares dessa nova visão. Então eu acho que eu tivesse de definir, eu definia ele como um divisor de águas dentro do jornalismo. Ok, muito obrigada. Obrigado.